Irmãos e irmãs, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa manhã. Salmo de número 25 agora. Salmo de Davi, Salmo 25. Vamos ler o Salmo, 22 versículos. Oração por auxílio divino. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos fazer uma oração? Deus, Deus de misericórdia e bondade, Deus de graça e justiça, a Ti elevamos a nossa alma nessa manhã, Senhor. A Ti elevamos a nossa oração em súplica para que o Senhor abunde, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra. Que o Senhor encha, Senhor, as nossas mentes com a Tua verdade. Que o Senhor possa inundar todo o nosso ser, Senhor, com a luz da Tua palavra, com o consolo dos Teus testemunhos, com a verdade que encontramos na palavra do Senhor. Que assim encontremos arrependimento, perdão, misericórdia e graça para continuarmos trilhando as Tuas veredas. Pois sem Ti, Senhor, nos desviamos rapidamente para o erro. Precisamos de Ti, Senhor, nessa manhã, especialmente para compreender e aplicar as verdades desse salmo às nossas vidas, em particular. Ajuda, Senhor, a cada um de nós aqui nessa manhã, a cairmos em si, cairmos em nós mesmos e podermos enxergar a verdade a respeito do nosso corrupto coração e as verdades da Tua santidade. Te pedimos tudo isso com esperança, clamando a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse salmo é mais um salmo que mostra a oração de Davi. Davi está orando mais uma vez.
fazendo pedidos a Deus. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, a gente já tira uma grande lição aqui. Davi era um homem de oração. Davi era um homem acostumado a suplicar a Deus, fazer as suas orações, e buscar a Deus, e elevar a sua alma, como ele diz aqui no primeiro versículo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Isso significa uma oração. Essa oração provavelmente foi feita quando ele estava se sentindo profundamente angustiado pelos tratos rudes e cruéis de seus inimigos. E nós não temos mais informações a respeito da data que isso ocorreu. Nós temos algumas pistas, mas não temos uma informação precisa sobre o tempo e a situação que Davi enfrentava quando ele escreveu esse salmo. Mas a gente pode ver que ele estava passando por perseguições cruéis de seus inimigos. E Davi, antes de falar sobre isso, ou também falando sobre os inimigos, ele fala sobre um outro motivo que o leva a elevar sua alma a Deus. Então ele reconhece que Deus o estava disciplinando pelos seus pecados. Por isso, ora por perdão, buscando imediatamente encontrar paz com seu Deus e livramento divino. Então Davi, ele tem discernimento nesse salmo, que ele estava passando por duas fases, eles estavam enfrentando dois tipos de inimigos: seus próprios inimigos, perseguidores de carne e osso, e os seus pecados, que eram seus inimigos, que o afastavam de Deus. Ele luta contra esses dois, pede ajuda a Deus. Ele também implora pelo auxílio do Espírito Santo, para que o sustentasse e o guiasse em meio a tanta tentação, com o objetivo de continuar no temor de Deus, ou nos caminhos de Deus. Ao longo desse salmo, nós vamos observar que ele faz esse apelo constantemente. Porque em meio a grandes perseguições, todos nós, seres humanos, somos tentados a abandonar Deus. Somos tentados a deixar os caminhos do Senhor. Quando o socorro demora, a perseguição é insistente, é muito cruel, nós todos somos tentados a abandonar o Senhor. Davi expressa então maturidade nesse salmo, não dizendo e declarando que ele aguentava o tranco sozinho, mas continuando a pedir ajuda para Deus, para que Deus o mantivesse nos seus caminhos. É isso que a gente vê aqui. Então Davi medita e ora como meio de se estimular e reforçar sua confiança em Deus, além de desvencilhar seus pensamentos das fascinações do mundo. Davi, você percebe ao longo desse salmo que ele não só ora, mas ele também medita na palavra de Deus que ele guarda no seu coração. Ele medita nos atributos de Deus que ele conhece. A teologia de Davi se faz presente nessa oração. Então você percebe quase que altos e baixos, quase como se fosse um tobogã nessa oração. Ele suplica ajuda, depois ele fala: Deus é o meu refúgio. Ele suplica nova ajuda, perdão dos seus pecados, e depois ele fala: em ti espero, Senhor. Eu confio em ti. Então você vê que a teologia de Davi guia a sua oração. O conhecimento de Deus a respeito da pessoa de Deus, o conhecimento de Davi a respeito da pessoa de Deus, faz com que ele faça uma oração coerente, com esse conhecimento de Deus que ele tinha, e isso leva a fazer uma oração lícita aos olhos de Deus, porque ele confia no seu Deus. Calvino supõe que, de acordo com a última oração desse salmo, no versículo 22, que Davi diz: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Calvino então supõe, veja bem, ele não diz que é uma realidade, mas ele tem uma suspeita de que esse salmo pudesse estar se referindo ao tempo do reinado tirânico de Saul. Davi sofreu com isso, o povo sofreu com isso. Então o último versículo, segundo Calvino, que suspeita que foi nesse período, o último versículo, Davi fala assim: redime a Israel. Ele já não ora só por si mesmo, mas agora ele ora por toda a sua igreja, por todos os membros do rebanho, pelo povo de Israel. Então esse verbo redimir que Davi emprega aqui
tem o sentido de libertar e leva-nos a inferir que todo o povo nesse tempo sob opressão e dura escravidão, como quando estava sob as mãos de Saul. Então, é uma pista do período que Davi pode ter escrito, uma pista, uma suspeita. Vamos então analisar o Salmo. Vamos então aos primeiros versículos, primeiros 3 versículos. Nesses primeiros 3 versículos a gente vê Davi abre a sua oração declarando sua confiança exclusiva no seu Deus. Ele já abre dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Então ele demonstra que ele confiava somente em Deus. Ele busca a Deus. Então aqui a gente já tem primeiro ensinamento desse salmo. Ele não busca nenhuma outra alternativa à solução dos seus problemas. Ele não busca libertação dos seus inimigos fazendo alianças com povos vizinhos, que eram submissos a ele. Se ele estivesse já vivendo uma vida, depois daquelas grandes vitórias, já tinha ultrapassado o período, já estava como rei de Israel, então ele poderia pedir auxílio aos outros, mas ele não faz isso. Ele leva a sua oração declarando sua confiança exclusiva no seu Deus. Por isso, ele eleva a sua alma em oração ao Senhor pela firme convicção da doutrina ordinária da Escritura, ou seja, ele já tinha nas mãos a lei de Moisés, os escritos de Deuteronômio, por exemplo, e na oração final de Moisés, de Deuteronômio, você percebe que ali Moisés leva o povo a confiar em Deus. Moisés ensina isso para o povo, e Davi, como herdeiro da aliança que Deus fez através da sua lei com o povo de Israel, ele então tem essa visão. Qual é a doutrina ordinária da Escritura? Os que confiam em Deus jamais serão envergonhados. Isso era uma realidade para o judeu. O judeu entendia isso, porque ele conhecia o Deus que havia feito milagres já desde a saída do Egito até os dias atuais. Então, isso era uma doutrina que estava guardada no coração de Davi, por isso ele busca ajuda em Deus. É aqui, meus irmãos, está a coluna mestra desse salmo. Essa é a coluna mestra do salmo. Os que confiam no Senhor o buscam. Os que confiam no Senhor o buscam em seus mais difíceis momentos da vida, com esperança de obter auxílio, misericórdia, perdão, direção e, acima de tudo, permanência na sua presença. O verdadeiro israelita e o verdadeiro cristão nos nossos dias, ele busca o auxílio de Deus muito mais para se libertar do seu sofrimento. Ele busca o auxílio de Deus para continuar debaixo da graça de Deus, para continuar debaixo do auxílio de Deus e dos cuidados de Deus. Ele não busca somente para alívio. É verdade, nós pedimos alívio, nós precisamos de alívio, precisamos de consolo nas horas de lutas, e é lícito nós fazermos esse pedido a Deus. Agora, muito mais do que isso, ele está buscando primeiramente perdão dos seus pecados, misericórdia de Deus e permanência, para que Deus continuasse preservando Davi nas veredas do Senhor, e a gente vê isso ao longo desse salmo, para que ele não abandonasse o Senhor, por causa de tão grande sofrimento que ele estava passando. Então aqui é a coluna mestra desse salmo. Os versículos 4 e 5, quando ele diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia, ou a cada dia. Davi está dizendo, quando ele diz todo dia, ele está dizendo, dia após dia eu espero em ti, Senhor. Então, o que Davi está falando nesses 2 versículos? Davi demonstra um coração humilde e carente de direção, e como uma ovelha inteiramente dependente de seu pastor, ele deseja a cada dia ser guiado e doutrinado pelas veredas da palavra de Deus.
Ele está dizendo aqui que guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E quando ele fala que ele espera em Deus, ele diz, faze-me conhecer os teus caminhos, ele está se colocando de uma maneira humilde, dizendo assim, eu ainda não conheço nada, Senhor. Eu preciso que o Senhor continue me ensinando. Irmãos, isso aqui também é uma grande verdade para nós. É uma grande necessidade do crente. Ter um coração humilde e dizer assim, Senhor, eu não conheço nada de Ti. Embora meu tempo longo de caminhada, eu preciso de Ti. Porque eu continuo sendo ovelha. E sendo ovelha, eu sou tolo. Eu sou, como nós estudamos no Salmo 23, a ovelha, um dos animais mais tolos que existem. Mais vulneráveis, sem sabedoria, sem poder discernir o perigo, e necessitado, dia após dia, que o seu pastor esteja do lado dela. Então Davi, ele declara isso nesses versículos. Nós entendemos que diante da névoa, que são os nossos adversários, que embaçam a nossa visão, Deus traz luz pela sua verdade, a fim de não nos deixar desviar para caminhos pecaminosos nos momentos de aflição. Então, nos momentos de aflição, meus irmãos, quem de nós não fica com os olhos embaçados e nevoados? Quem de nós não perde o rumo? Ficamos como ovelhas sem pastor. Quando nós estamos em trevas, nas noites das trevas da alma, nós não temos luz no fim do túnel muitas vezes. Nós precisamos nos entregar à confiança completa em Deus. Precisamos nos entregar nas mãos do Senhor. É como aquele piloto de um avião que entra numa área de turbulência muito grande e não tem mais visão para guiar por si mesmo a aeronave, e ele então liga o piloto automático. E ele confia naquele aparelho, porque ele não pode mais fazer mais nada. Ele não tem mais condições, visão para decidir, para ir para a direita, para ir para a esquerda. Ele já não tem mais rumo, ele já não tem mais condições de discernir a vereda correta, o caminho a seguir. Então ele se entrega ao piloto automático. E muitas vezes, como Davi está mostrando aqui, mas ele diz, guia-me por causa da tua verdade, guia-me na tua verdade, ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Ele apela para a salvação de Deus, mas ele diz, porque o Senhor me salvou. Como o Senhor não vai conceder juntamente com a tua salvação todas as coisas? Onde nós vemos um texto semelhante a esse, Romanos capítulo 8. Romanos 8 diz que aquele que entregou por nós seu próprio Filho, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, se Deus nos salvou, pagou um alto preço para nos resgatar, Davi já tinha noção disso, como que Ele ia nos abandonar, depois de ter pago um alto preço por nós? Passamos a ser uma mercadoria valiosa para Deus, não pelo que nós somos, porque nós não valemos nada, mas pelo preço que Ele pagou. Se Ele pagou um alto preço por nós, agora Ele não vai abandonar sua ovelha no meio do mato, na boca do lobo. Ele não vai abandonar. E Davi confia nisso, porque Deus era o Deus da sua salvação. Então ele agora apela também por socorro. Versículos 6 e 7, a gente vê que parece, irmãos, o princípio, quando você lê a primeira vez esses dois versículos, ele começa a dizer, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, não te lembres dos meus pecados. E ele diz no fim do versículo 7, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Então parece que Davi perdeu todo o senso da misericórdia de Deus, por ter sido gravemente afligido. A aflição de Davi era tanta, a dor era tremenda, o desespero faz-se presente nas veias de Davi, o coração de Davi está derretendo de temor, de horrores pela situação que ele está passando. A gente pode ver a intensidade da perseguição que ele estava passando, da luta que ele estava enfrentando, e nessa intensidade, parece que ele perdeu a noção de quem Deus é. Então você percebe esses altos e baixos nesse salmo, né? Primeiro ele fala que confio em ti, depois ele fala assim, lembra-te, Senhor, como se Deus
como se ele estivesse olhando para Deus e Deus fosse alguém que tinha amnésia, por exemplo. Lembra-te, Senhor. Na verdade, ele não está falando isso para Deus. Na verdade, ele está confessando a angústia do seu coração, que faz com que ele mesmo, Davi, se esquecesse das bondades de Deus. Ele lança para Deus, mas aqui a gente percebe que é ele que perdeu a noção das coisas. Principalmente de que Deus jamais se esqueceria das suas misericórdias. Que jamais Deus se esqueceria das suas bondades, que já havia demonstrado por toda a eternidade. Então, parece que Davi perdeu a noção da misericórdia de Deus, por ter sido gravemente afligido. Mas seu apelo, o apelo de Davi, à lembrança das eternas misericórdias e bondades de Deus, e o apelo para que Deus se esquecesse dos seus pecados e transgressões, são como antídoto para que Davi se sentisse confiante para permanecer na presença santa do Senhor. Então é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, se o Senhor se lembra ainda das suas misericórdias e não se lembra mais dos meus pecados, Senhor, então eu posso permanecer na tua presença, Senhor. Então eu quero entrar no descanso. É um antídoto. Ele lança para a sua própria memória. Aqui parece que é uma triangulação de conversa. Davi conversa com Deus, conversa com a sua própria alma, então ele mesmo está tendo esse debate, e ele está conversando, ele está expressando tudo isso. Então isso traz à tona um pouco de confiança, um pouco de alento para o coração de Davi, quando ele expõe isso para Deus. Parece que ele se sente bem. Isso nos ensina, meus irmãos, que as nossas orações muitas vezes têm que ser detalhes realistas daquilo que nós estamos sentindo. A gente aprende a orar com os salmos, a gente aprende a orar com Davi, a gente aprende a lançar para Deus as sujidades do nosso interior, a gente aprende a lançar para Deus a realidade daquilo que nós estamos sentindo, e quando nós confessamos diante da luz de Deus toda essa verdade, nós tiramos toda a sujeira de um coração, nós tiramos um fardo das nossas costas, nós estamos nos aliviando, muitas vezes, de sentimentos e ressentimentos que estão corroendo o nosso coração, que estão dominando a nossa mente, que estão nos abatendo dia após dia, estão ofuscando a visão que nós temos de Deus, ou que nós deveríamos ter de Deus. Então Davi suplica perdão divino, reconhecendo que seu sofrimento não se devia apenas à perseguição dos inimigos, mas aos estragos ocasionados por seus pecados, e apela para que Deus o tratasse segundo a sua graça e bondade. Mais uma vez, a teologia salva Davi, ou impulsiona a sua oração, porque ele sabe que Deus é perdoador de pecados. É como a oração do fariseu e do publicano, que a gente encontra lá no Novo Testamento, quando Jesus ensina e diz que o publicano voltou para casa justificado, o fariseu não, porque o publicano foi honesto com Deus. Ele chegou em Deus e falou assim: ó Deus, ser propício para comigo, pecador. Ele foi honesto para com Deus. Então Davi faz isso, ele lança para Deus, confiando na bondade e na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Nós vemos aqui então, meus irmãos, algo diferente ao que Davi suplicou em outros salmos que nós já estudamos. Por exemplo, tem salmos que ele diz assim: atenta, Senhor, para a causa justa. Vocês se lembram desse trecho? E o que ele quer dizer com isso? Davi quer dizer o seguinte: eu estou sendo perseguido injustamente, o que estão me acusando eu não fiz, Senhor, então, por favor, Senhor, atenta para a causa justa. Eu não fiz isso do que estão me acusando, então me ajuda, Senhor. Agora ele não fala isso, é diferente. Agora Davi, quando ele apela para a vingança divina, devido a perseguições injustas dos seus inimigos em outros salmos, é totalmente diferente do que Davi tem no seu coração agora. Agora, Davi percebe que seu sofrimento poderia ser fruto da disciplina de Deus, mas também descansava no infalível perdão de Deus sobre todos os verdadeiramente arrependidos. E isso é uma grande lição que nós temos que tirar.
desse salmo. Porque Deus é perdoador, e nós vamos chegar lá. Daqui a pouco ele vai e volta nessa mesma lembrança de pecados ao longo desse salmo. Versículos 8 a 10. Nesses três versículos, irmãos, nós vemos que Davi medita nos atributos de Deus. Mais uma vez a teologia entra em cena. O conhecimento. O que é teologia? Conhecimento de Deus. Nada mais do que isso. É o conhecimento que Davi tinha de Deus. Pode ser limitado, mas era suficiente para que ele pudesse ter alívio. Então, nesses 3 versículos, Davi medita nos atributos de Deus, como para que reanimá-lo no exercício desta oração perseverante. E assim, ele armazena novas energias que incendeiam a sua oração. Por exemplo, ele relembra que Deus, no versículo 8, ele fala que Deus é bom e reto, e mostra o caminho do arrependimento aos pecadores. Esse primeiro caminho do versículo 8, que ele diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho, para quem? Aos pecadores. Qual é o primeiro caminho que Deus aponta para os pecadores? O caminho do arrependimento. Para aqueles que estão em pecado, Deus, pela sua misericórdia, aponta primeiramente o caminho do arrependimento, não da cura plena ou de qualquer outro auxílio, a não ser a porta do arrependimento. O primeiro caminho que Deus aponta para um pecador é o caminho do arrependimento, da conversão, de deixar os seus pecados. Primeiro ponto, primeiro caminho que Deus aponta. Primeira coisa que Davi relembra que Deus, ele é bom e reto, pelo caráter bom e reto de Deus. Ele encaminha o pecador para a porta, para bater na porta do arrependimento. Melhor, não só bater, mas arrombar a porta do arrependimento, entrar pela porta do arrependimento. E nós precisamos aprender com isso. Segundo lugar, versículo 9, existe um outro caminho. Agora ele diz o seguinte, que Deus é mestre e pastor dos humildes e mansos nos caminhos da justiça. Ele diz agora que Deus guia os mansos e humildes pelo caminho das veredas da justiça. É isso que agora, é um segundo caminho que Davi mostra aqui. Após entrar pelo caminho do arrependimento, pela porta do arrependimento, pelas veredas do arrependimento, agora há um novo caminho a seguir. Qual é esse caminho? Agora eu quero viver de maneira santa e irrepreensível. É aquele texto de Salomão, quando ele ensina que aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança a misericórdia. Pedir perdão e confessar é o início de um processo de arrependimento. A continuidade é quando a pessoa deixa os seus pecados e muda de vida. Agora ele tem uma nova vereda a seguir, ele tem um novo caminho a trilhar. E é o segundo passo que Davi fala aqui no versículo 9. E o versículo 10, para encerrar esse trecho, ele diz que Deus ilumina e protege os fiéis à sua aliança em suas veredas. Você vê isso no versículo 10, ele diz que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Davi quer dizer o seguinte, aquele que entrou pela porta do arrependimento e que está caminhando a vereda da verdade, Deus vai preservar, porque Ele é fiel. Esse homem, essa mulher, esse arrependido, esse convertido, ele quer a aliança com Deus, ele é fiel, ele guarda a aliança do seu Deus, ele se esforça para andar nos caminhos do Senhor. E porque ele se esforça para andar nos caminhos do Senhor, a misericórdia e a verdade de Deus vão guardá-lo nesse caminho, vão preservá-lo nesse caminho. Irmãos, nós não ficamos no caminho da santidade por nosso próprio esforço, embora nós tenhamos que nos esforçar para isso. Lógico, se eu tenho problema com pornografia, eu não vou ficar dando chance para ficar assistindo alguns vídeos que me levam à pecaminosidade, que me levam a pensamentos ilícitos, impuros. Se eu tenho problema com a bebida, eu vou tomar cuidado com a bebida. Se eu tenho problema com outros problemas, outras fraquezas de coração, digamos assim, eu vou tomar cuidado. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos desviar do caminho. Nós temos que fugir da aparência do mal.
Nós temos que nos esforçar, meus irmãos. Porém, quem nos dá graça para nos desviar é o Espírito Santo. É Deus. Ele diz que é o Senhor. No versículo 10, ele diz que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que o guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, essas veredas do Senhor, é o Senhor que está nessas veredas, protegendo os seus eleitos. É Deus que nos guarda nesses caminhos. Então, resumindo, quem é que guarda a aliança do Senhor, ou a sua aliança? A resposta é, os 2 primeiros versículos: os pecadores, os humildes e os mansos. Isso tudo está dentro de nós estamos nessa categoria, somos pecadores, mas também somos humildes, porque o Senhor nos deu um Espírito dele, e o Espírito dele, o coração dele é manso e humilde. Isso nos diz que nós somos tratáveis. Quando o Senhor mostra, o Espírito Santo mostra os nossos pecados, nós nos arrependemos, e se nós não nos arrependermos, é duvidosa a nossa salvação, porque a ausência do Espírito Santo se evidencia em nossas vidas, porque ele veio justamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não fomos convencidos de pecado nenhum, quando nós estamos de fato em pecado, onde está a obra do Espírito Santo em nós? E se o Espírito não está em nós, a Bíblia diz, nós não somos dele. Se o Espírito não está em nós, nós não somos dele. Isso nos leva a colocar a nossa cabeça para pensar. E clamar e súplica: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia desse coração de pedra que eu ainda tenho, Senhor. Tem misericórdia porque eu ainda sou soberbo, arrogante, porque eu não sei ainda me arrepender dos meus pecados, porque eu tenho vergonha, porque a minha reputação ainda vale mais do que a presença de Deus na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne. No versículo 11, nós encontramos outra grande verdade aqui. Davi reforça seu pedido de perdão. Veja como ele vai e volta, vai e volta. O que está acontecendo na cabeça de Davi aqui? Bom, Davi reforça, ele diz no versículo 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Agora, ele relata a sua iniquidade. Ele não está, nas palavras do Salmo, no versículo 11, ele não especifica os pecados, mas ele diz, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele tem consciência de que o que ele fez é muito grave, é muito sério. Então, Davi reforça o seu pedido de perdão, já suplicado no versículo 7, nós já passamos por ele, como que se a lembrança de seus pecados fosse uma constante em sua vida. No Salmo 51, Davi faz a mesma coisa, ou Davi declara isso. Salmo 51, versículo 3, Davi declara que os meus pecados estão constantemente diante de mim, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, os meus pecados estão sempre me perseguindo, como uma assombração, você não acredita em assombração, né? Tá. Como se fosse um perseguidor incessante, a sombra. Os seus pecados eram como sombra dele. E ele então diz novamente aqui, Senhor, perdoa os meus pecados. Calvino parafraseia Davi com as seguintes palavras. Calvino diz assim, é como se Davi estivesse dizendo, meus pecados são, na verdade, como um pesado fardo que me faz sucumbir. Fardo que estava preso nas suas costas, que me faz sucumbir. De tal modo que a multidão ou enormidade dos meus pecados poderia privar-me de toda e qualquer esperança de perdão. Mas, ó Deus, ó Senhor, a infinita glória de teu nome não permitirá que me lances fora. Aqui, nesse versículo, está uma outra grande verdade para nós cristãos. Qual é a grande verdade aqui? Que uma das maiores glórias, se a gente puder assim dizer, para nós como homem, não para Deus, porque os seus atributos são plenamente perfeitos, completos
e incalculáveis. Mas se a gente pudesse dizer assim, uma parte da glória de Deus está em ser perdoador de pecados. O Salmo 130, não é de Davi, versículos 3 e 4, o salmista diz assim, 130, 3 e 4, eu vou ler para os irmãos. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Irmãos, que coisa, o salmista escreve assim, o Senhor é um Deus perdoador, então nós podemos ter liberdade, né? Temos alegria na tua presença. Sim, também tem, mas acima de tudo nós tememos. Sabe por quê? Porque em última análise, Ele é o juiz de todas as coisas, e Ele vai aplicar o juízo final. Ele é, em última análise, o último juiz que nós vamos enfrentar. Então, com Ele está o perdão. Onde nós encontramos algo semelhante? Nos Evangelhos, em Lucas capítulo 5, de 17 a 26, e existem outros evangelhos paralelos nessa passagem. Lucas 5, 17 a 26, é aquela passagem onde introduzem na presença de Jesus, de uma maneira complicada, um coxo, alguém que estava de cama, um paralítico melhor. E ele então olha para o paralítico e diz assim para o paralítico: os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Os religiosos em volta começam a questionar na sua própria mente, começam a conversar baixinho uns com os outros, e dizendo assim: quem que é esse aí que perdoa pecados? Isso é blasfêmia. Quem é esse? Jesus, conhecendo a mente de cada um deles, diz assim: o que vos parece mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Antes que alguém respondesse, ele replica e diz assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, autoridade para perdoar pecados, eu digo a este: levanta-te e anda. Ele deixou todo mundo confuso. Deixou todo mundo confuso ali. Então ali mostra que Jesus Cristo, quando ele foi questionado sobre isso, ele estava demonstrando que muito maior que a cura física que ele tinha poder para realizar e autoridade, é a sua gloriosa condição de juiz divino, o único que detém o direito e é capaz de perdoar pecados. Porque era melhor o paralítico ficar paralítico se ele não fosse, se ele tivesse que, digamos, escolher: Senhor, eu prefiro que o Senhor perdoe os meus pecados, ainda que o Senhor não me dê a cura física, porque eu prefiro entrar aleijado nos céus do que inteiro ir para o inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Eu posso estar correndo, brincando, saudável, pulando, exercitando, e isso, dessa forma, se o Senhor não me salvar, eu vou para o inferno. Digamos que nós estamos cogitando a possibilidade de alguém ter essa consciência. Ninguém tem, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então ninguém pediu salvação para Deus. Por isso a salvação é pela graça, é dom de Deus e não vem de nós, né? Então, ele está mostrando isso exatamente. Jesus está mostrando que ele tinha essa autoridade. Então Davi fala aqui: por causa do teu nome, Senhor, é por causa da tua glória. Quando ele fala do nome, é da glória de Deus. Então a glória de Deus está em perdoar pecados. Então ele diz: por causa do teu nome, por causa da tua glória, Senhor, perdoa-me. E as minhas iniquidades são muito grandes. Então isso aqui nos ensina que Davi tinha essa consciência. Da glória de Deus e da sua autoridade de perdoar pecados. Irmãos, isso nós temos que ter na nossa lembrança o tempo todo. Nós vamos concluir vendo o porquê disso. Por que isso é um antídoto valioso para o crente, saber que Deus está sempre
caminhando conosco. Existe um livro chamado Senda do Calvário, que nos mostra que nessa Senda do Calvário, Jesus Cristo está nos acompanhando do lado da estrada, e quando nós saímos fora da estrada, nós derramamos, nós sujamos o cálice, nós somos como um cálice para Deus, e estamos transbordantes da sua graça. Mas quando nós saímos dos caminhos, nós perdemos ou sujamos esse cálice. E ele diz que ao longo do caminho, Jesus Cristo está ao nosso lado, constantemente, em qualquer hora do dia, para que quando nos arrependermos de termos saído do caminho, Ele com o seu sangue nos lava o nosso cálice, e nós novamente transbordamos de vinho, de vida, e voltamos para o caminho. E essa é uma lembrança que sempre tem que estar nos acompanhando, porque nós somos pecadores, irmãos. Temos que carregar no bolso esse antídoto constantemente. Versículos 12 a 15, Davi faz uma nova meditação sobre novos benefícios concedidos por Deus. Vejam, irmãos, vai e volta, né? Essa teologia de Davi, o conhecimento de Davi, que tinha de Deus, ele medita novamente nos benefícios de Deus concedidos aos que o temem, reavivando mais uma vez sua alma. Davi novamente lembra do que ele conhecia a respeito de Deus. E em primeiro lugar, ele diz, nos versículos 12 a 15, ele diz que Deus concede instrução sobre decisões pelos caminhos da vida. Irmãos, o homem, principalmente nas horas de tribulação, muitas vezes, irmãos, nós ficamos sem direção. Então, Davi mostra que Deus, pela sua bondade e graça, Ele mostra o caminho. Ele diz ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Então, Ele nos auxilia nas decisões da vida, nas horas difíceis. É Deus que nós temos que consultar. Senhor, eu faço ou não faço isso? Senhor, eu devo ou não devo tomar essa decisão? Senhor, é sim ou não? Me ajuda, Senhor. Então Deus prometeu que Ele instruiria no caminho que deve escolher aos que o temem. Ele diz que então, por causa disso, nós encontramos descanso para a nossa alma. Na prosperidade, versículo 13, repousará a sua alma. Então, no versículo 13 ele diz também que Deus concede descanso para a alma abatida. Em terceiro lugar, Deus concede uma coisa que todo homem ou toda mulher que tem filhos carrega no seu coração: preocupação pelos seus filhos. Quem de nós que ama os seus filhos não carrega preocupação no nosso coração? Então, ele crê piamente que Deus concede o benefício da herança. Ele diz, versículo 13, segunda parte, e a sua descendência herdará a terra. Há um descanso no coração do crente, que é pai, que é mãe, que Deus cuidará dos seus filhos. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Nós precisamos acreditar, embora nós tenhamos consciência de que a fé é individual, mas nós precisamos ter um descanso no nosso coração, de que Deus cuidará da nossa herança. Não sabemos de que forma, não sabemos em que tempo, mas isso é um descanso para o nosso coração, é um alívio para a nossa alma, e Davi fala que isso também traz alívio para a alma dele, para ele continuar orando e dependendo de Deus. Em último lugar, nesse trecho aqui, Deus concede revelação dos mistérios de sua aliança e de sua palavra, e de Cristo em última análise. Ele já está mostrando que Deus, que a intimidade, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E Paulo relata algo semelhante na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ele diz que aqueles que Deus revela e consola em amor, mostrando os mistérios de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus, pela sua bondade, nos revela Cristo. Isso mostra que Ele, pela sua graça,
tornou-se favorável a nós. Alguém que revela um segredo só revela para alguém que ele tem muita amizade. Deus revelou o seu segredo a nós, Cristo. Então é uma prova de amor, é uma prova de que ele, obviamente, não confia em homem, mas ele é misericordioso o suficiente para nos revelar Cristo. Isso é ponto que alavancava Davi, a fé de Davi. O que Deus me revelou até hoje é ponto para que é motivação para eu continuar caminhando com Deus. Por isso ele fecha no versículo 15 e declara, por tudo isso que Deus beneficiaria ele. Ele então declara no versículo 15: fixo os meus olhos no Senhor, porque Ele livrará os meus pés do laço. É isso que Davi quer dizer no versículo 15, por causa de todos os benefícios de Deus. Eu sei que, no fim das contas, Ele vai tirar o meu pé do laço. Por isso eu fixo os meus olhos nele. Ou seja, eu confio em Deus, ele diz no versículo 15. Nos últimos versículos, 16 a 22, há um novo pedido de Davi por socorro, lamentando sua solidão, aflições e tribulações do coração. Provavelmente ele não estava literalmente sem companhia humana. Talvez ele não estivesse totalmente sem companhia humana, mas a insensibilidade da presença divina era o seu maior e mais aterrorizante problema. Davi não conseguia em alguns momentos, veja que essa oscilação é constante nesse salmo, né? Tem hora que ele confia, tem hora que ele entra em parafuso, tem hora que ele perde a visão, tem hora que a névoa dos problemas tomam de novo a sua visão, roubam a sua visão, e ele entra em parafuso. Então Davi, ele diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então, Davi está mostrando mais uma vez que esses problemas eram tão aterrorizantes, que mais uma vez tem momentos que ele ainda perdia o senso da presença de Deus, ou dos cuidados de Deus. Davi ficava perdido. Então ele confessa. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso nos mostra que a gente precisa aprender a ter essa liberdade na oração. E dizer: Senhor, eu estou confuso. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu não vejo mais nenhum pau na frente do meu nariz. Eu preciso de ajuda e não é para amanhã, é para hoje. Senhor, tem misericórdia. Volta-te para mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Então é isso que ele começa a dizer aqui. Agora, nos versículos 18 e 19, Davi suplica a Deus para que atentasse, para que Deus considerasse ou atentasse em duas fontes de sofrimento. Mais uma vez, agora nós vamos entrar com mais detalhes. Quais as fontes de sofrimento de Davi? Versículo 18. Ele roga a Deus, ele roga a atenção de Deus pelos seus sofrimentos gerados pelos seus próprios pecados. Ele tem consciência, sim, de que ele carregava pecados. Ou pelo menos, de que os seus pecados ainda faziam ele se lembrar constantemente. Ele trazia à memória pecados cometidos. Antes ele diz: Senhor, não te lembre dos meus pecados, pecados da minha mocidade. Agora ele diz assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, que são causadas pelos meus pecados. Então me perdoa, Senhor. Ele pede perdão mais uma vez. Na dúvida, perdão nunca é demais, principalmente para Deus, né? Então, mais uma vez, ele suplica perdão dos seus pecados. Versículo 19, a segunda fonte de sofrimento de Davi. Agora Davi roga a consideração de Deus pelos seus inimigos. Aqui ele já está falando, sim, de gente de carne e osso. Inimigos que o perseguiam com a espada, para exterminá-lo. E ele diz que esses inimigos são numerosos, e mais do que isso, são muitos, né? E ele diz que eles me abominam com ódio cruel. Mais uma vez, Davi faz uma oração detalhada. Ele diz assim: Senhor, os meus inimigos são muitos. E além de serem muitos,
A intensidade com que eles me odeiam é gigante, não tem tamanho, não tem limites para o ódio que eles têm de mim. Então, Senhor, atenta para isso, considera isso, Senhor. Isso é uma oração bastante detalhada. Ele expõe seus pecados, ele pede perdão para Deus. Em segundo lugar, ele lamenta e ele clama para que Deus atentasse para os seus inimigos que eram cruéis. É como se ele estivesse dizendo assim: os meus inimigos estão querendo mesmo a minha morte, o meu fim. Senhor, atenta para isso. Detalhes na oração. O motivo desta oração de Davi encontra-se no fato de que, quanto maior o perigo que o cercava e lhe impunha sofrimento intenso, proporcionalmente Deus lhe assistiria ainda mais poderosamente. Vocês se lembram daquela verdade que a gente às vezes guarda no coração, né? Quanto pior a doença que nós temos, mais honrado e digno de gratidão é o médico que proveu a cura que me curou dessa doença, não é mesmo? Quanto pior aquele câncer que eu tenho, e aí de repente aparece um médico que me cura daquele câncer, me liberta daquele mal, eu vou ter uma eterna gratidão a ele, proporcionalmente, porque ele foi poderoso para me curar, digamos assim, né? Ele foi sábio para me curar. Então aqui, Davi expressa isso. Outra coisa, a exposição das queixas em detalhes diante de Deus parece aliviar melhor as dores do coração aflito. Isso é uma verdade que a gente aprende, irmãos. Quando a gente expõe com detalhes, irmãos, isso a gente está batendo nessa tecla porque a gente aprende aqui com o rei Davi, pecador como nós, sofredor como nós, perseguido como nós, e a gente aprende quanto a exposição das queixas em detalhes diante de Deus parece aliviar melhor as dores do coração aflito. Versículos 20 e 21. Agora Davi diz: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ele diz primeiramente: em ti me refugio. Ele diz: em ti espero, e tudo isso é para confirmar o que ele já falou no início do Salmo: em ti confio. Ele está expressando confiança em Deus, ele está buscando em Deus o seu refúgio. Então nesses dois versículos, Davi mais uma vez afirma a sua confiança em Deus, tanto como seu refúgio, como em sua única fonte de esperança. Davi sabe que ele não pode buscar refúgio ou livramento em qualquer outro rei, por exemplo, que fosse poderoso, ou nação poderosa, ou em seu próprio exército, a não ser em Deus. Ele sabia que só Deus poderia livrá-lo daquele sofrimento, das angústias do seu coração. Além disso, ele suplica que Deus o preserve em sinceridade e retidão, devido à imensa tentação da dor. É aquilo que nós dissemos no início: quando a dor é muito intensa e prolongada, nós somos tentados a abandonar o Senhor. Quem de nós já não pensou sobre isso? E isso é uma coisa importante nós relatarmos para Deus: Senhor, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me guardar a minha alma, ele diz no versículo 20, e se o Senhor não me livrar, eu vou me desviar. Se o Senhor não me preservar na sinceridade e na retidão, eu vou me desviar. Senhor, eu não tenho forças para permanecer nos caminhos do Senhor por mim mesmo. Mas, Senhor, preserva-me na sinceridade e na retidão. Senhor, preserva-me, porque eu estou constantemente sendo tentado. Abandona esse caminho, não vale a pena. Olha, depois de tudo que você fez, olha o que estão fazendo com você. Irmãos, isso é uma tentação, dia após dia, no nosso coração. Então, nós devemos elevar nossa alma a Deus e dizer: Senhor, preserva-me, Senhor. Preserva-me, Senhor. Guarda-me, Senhor, porque em Ti espero, porque em Ti me refugio. Só em Ti
eu me refugio. O último versículo, meus irmãos, Davi entende que o sofrimento que lhe abate não aflige somente a ele. Davi tem um coração pastoral, altruísta e não egoísta. Ele olha para o povo e fala assim: todo mundo está sofrendo como eu, Senhor. Eu não sou o único coitadinho nessa história. Tem um povo atrás de mim que sofre as mesmas aflições. Gente que talvez eu nem conheço. Pedro fala sobre isso. Existem irmãos em extremidades do mundo que sofrem os mesmos sofrimentos que nós passamos. E especialmente aqueles que estão perto de nós, sofrem semelhantemente a nós. Talvez não pelo mesmo motivo, mas sofrem também. Então Davi entende que o sofrimento que lhe abate não aflige somente a ele, mas a todo o seu povo. Então, com o seu coração pastoral, ele estende a sua súplica a toda a igreja. Ele ora por toda a igreja, é como se ele encaixasse a igreja na mesma súplica. Ele intercede pela igreja. Vamos fazer algumas conclusões então e encerramos aqui. Em primeiro lugar, a gente aplica essas verdades ou tira algumas conclusões. Em primeiro lugar, precisamos entender que no nosso tempo, ou um dos problemas mais graves na igreja atual é a negligência à oração. Porque quando nós oramos e nada acontece, nós oramos e a coisa não muda, nós oramos e o problema não passa, nós continuamos orando, continuamos vindo à igreja, continuamos pedindo e suplicando e as coisas não mudam, nós sofremos grande tentação. Então a igreja moderna, ela negligencia a oração. O crente moderno, e quando ora, se é que ora, parece mais exigir de Deus que solucione os seus problemas do que em derramar a sua alma em confissão de pecados e das suas fraquezas, em dependência de Deus. Quando nós oramos, irmãos, e é raro, mas nós pedimos, não é mesmo? Aliás, nós mais exigimos de Deus. A igreja moderna é assim, não estou dizendo toda ela, mas grande parte da nossa igreja contemporânea, irmãos, ela tem esse hábito, ela criou essa heresia de orar a Deus, exigindo que Deus faça o que aquela pessoa quer. Sabe como é que é o nome disso? Eu já falei, heresia. Por quê? Porque nós não somos senhores, nós somos escravos, servos. Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que manda. Então a igreja hoje está nesse patamar superficial, infantil e rebelde de oração. Esse é o patamar da igreja moderna. Quanto à oração, nós perdemos o foco de confessar pecados. Nós temos dificuldade hoje em confessar pecados. Nós temos dificuldade em confessar para Deus fraquezas. Senhor, eu não estou aguentando mais. Como nós vimos aqui, Davi relatando em detalhes suas fraquezas, sua ajuda de Deus, porque senão a tentação é muito forte, ele não aguenta mais. Então nós perdemos essa habilidade de orar como convém. Perdemos isso. Outra coisa, em muitos casos, a urgência do dia a dia simplesmente aniquilou o valor e a necessidade da prática da oração. Nós não temos mais tempo para parar para orar. A minha casa já clama pelos meus serviços. O meu serviço, o meu trabalho lá fora de casa já clama pela minha presença. A urgência do dia a dia está já
me chamando, exigindo que eu coloque a minha mente e o meu coração no planejamento para a execução daquele dia, as coisas do dia. Então o dia a dia está nos roubando isso, meus irmãos. Nós estamos perdendo o foco da oração. E isso é enfraquecimento espiritual. É enfraquecimento espiritual. O crente que não ora, ele está assinando o seu atestado de morte. Ele mesmo está se suicidando espiritualmente. Em segundo lugar, o verdadeiro crente sofre com a lembrança de pecados cometidos no passado, como Davi fala: Senhor, não te lembro dos meus pecados da minha mocidade. Ele vai lá atrás, ele traz a lembrança dele, como se fosse Deus lembrando, pecados cometidos lá atrás. Irmãos, o verdadeiro crente passa por isso, né? Quem de nós não passa por isso? Quem de nós? Eu não estou nem dizendo, pecados cometidos antes da nossa conversão. Quando nós cremos no Senhor, fomos batizados, talvez algumas lembranças daquelas do passado são poucas ou são menos pesadas no fardo da coleção que nós temos de pecados, né? Mas e depois da nossa conversão? Essa lembrança continua, meus irmãos, e nós somos afligidos por ela, por essas lembranças de pecados cometidos no passado. Especialmente, essa lembrança vem especialmente nos momentos de oração. Às vezes você começa a orar e aquela lembrança vem no teu coração. Para quê? Para nos desmotivar, para nos enfraquecer. Então, se infelizmente nós, seres humanos, temos essa fraqueza, digamos assim, de não conseguir esquecer aquilo que já foi perdoado, confessado e deixado, se essa lembrança é uma constante em nossas vidas, então o crente verdadeiro também deve combater com a lembrança, essa lembrança de pecados, deve combater também com a lembrança das ricas misericórdias de Deus, pois Ele é o Deus da minha e da sua salvação. Nós temos que trazer essa lembrança também. Tudo bem, eu vira e mexe, eu lembro daquelas coisas que eu fiz de errado, dos meus pecados da mocidade, mas eu também me lembro que Deus me perdoou em Cristo, e que tudo o que eu confessei, o sangue de Jesus foi suficiente para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a minha injustiça. É o antídoto. Tudo bem, tem essa lembrança, mas eu também tenho a outra. Por isso que Davi fala, é por causa do teu nome. Se os meus pecados são pesados, é um fardo, o peso da glória do teu perdão é infinitamente maior que o fardo dos meus pecados. Por isso eu caminho livremente. Eu tomo posse do teu perdão. Em último lugar, em terceiro lugar, a maturidade cristã não busca em alternativas seculares o alívio ou o livramento de seus problemas, sem antes buscar a Deus em oração. Nesse terceira e última aplicação, olhando para o Salmo, nós aprendemos com Davi que, em primeiro lugar, não que nós não precisemos de ajuda secular. Por exemplo, se eu estou passando por uma grave crise financeira, eu posso buscar alívio num trabalho, num salário, numa renda, num empréstimo, não sei. Deus diz que vai guiar cada um de nós no caminho, não é? Cada um de nós Ele vai guiar. Ele é o nosso guia, Ele guia aquele que teme nas veredas e nas decisões que devem tomar. Então, mas aí é que está, busquemos antes o Senhor, a direção de Deus, a súplica: Senhor, eu preciso que o Senhor me guie, para que eu tome essa decisão. Na continuidade, o crente maduro, a maturidade cristã, sabe esperar e aceitar com gratidão a vontade de Deus como boa,
agradável e perfeita, mesmo tendo seus planos humanos frustrados ou tendo respostas negativas do Senhor. O crente não abandona a igreja, não abandona a sua fé, não abandona as reuniões e cultos da igreja, porque Deus não disse sim para mim. O crente maduro. O crente criança, às vezes, pode fazer isso. Ele é infantil, infelizmente. Ele abandona a sua caminhada com Deus, como se quisesse se vingar de Deus. Senhor, eu não vou na reunião. O Senhor não quis me dar o que eu quero? Então agora eu não vou mais no culto. Ele está fazendo mal para Deus? Ele está fazendo mal para ele mesmo, né? Ele está piorando ainda mais a situação. O infantil é assim. O crente imaturo é assim. Então, por fim, o crente maduro também se mantém firme nos caminhos do Senhor, independentemente dos resultados das suas petições. Independentemente dos resultados. Ele pode não alcançar alívio, ele pode não alcançar libertação, ele pode não alcançar uma resposta positiva de Deus. Mas uma coisa ele faz. Ele pede para Deus: Senhor, eu não quero abandonar os teus caminhos. Eu não quero abandonar as tuas veredas. Eu não posso abandonar o Senhor. Isso é mais importante do que o Senhor solucionar os meus problemas. Mais importante do que o Senhor resolver todas as besteiras que eu fiz na vida. E agora eu quero exigir do Senhor um livramento imediato. Mais importante é permanecer nos caminhos do Senhor. Então que Deus nos ajude a gente ser maduros. Deus, que o Espírito Santo aplique essas verdades na nossa vida, como Davi. Ainda que o Senhor não responda positivamente, mas Senhor, guia-me, e que a tua verdade, a tua misericórdia, a tua bondade me preserve, Senhor. Me preserve nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós somos gratos, Senhor, pelas orações que Davi nos ensina, Senhor. A realidade daquilo que ele passava na sua vida e a graça e sabedoria que o teu Espírito deu a ele para que ele orasse de maneira correta e bíblica e honesta diante de ti, que nos motivam e nos instruem na oração. E pedimos, Pai, que o Senhor nos livre, como igreja, verdadeira igreja de Cristo, nos livre, Senhor, da desgraça, do câncer, de abandonarmos o exercício da oração. Senhor, motiva-nos a oração. Motiva-nos a prática da oração, Senhor. E amadureça-nos também, para que possamos entender que seja qual for a resposta das nossas orações, que nós estamos já mergulhados nas tuas misericórdias, que a tua vontade sempre é boa, agradável e perfeita, ainda que os nossos planos sejam frustrados. Senhor, amadureça-nos na fé, Senhor. Que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, de um lado para outro, mas que possamos crescer na fé, Senhor. Senhor, levanta os nossos joelhos trôpegos, Senhor. Levanta-nos firmemente os nossos pés no chão, para que possamos fazer veredas direitas para os nossos pés, para que não se desvie o coxo que vem atrás de nós. Existem crianças ainda que precisam aprender conosco a verdade da fé cristã e a perseverança dos santos. Por isso, amadureça a tua igreja, Senhor. Amadureça-nos como teus discípulos, para que possamos fazer novos discípulos que permaneçam perseverantes na tua fé. Te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, que logo mais à noite possamos estar adorando o Senhor aqui também. Amém.